Uma reflexão ao longo desse mês, não uma reflexão biográfica progressiva, falando passo a passo de toda a sua vida, mas eu quero fazer uma reflexão temática sobre a vida de Pablo Escobar. Eu quero pegar alguns assuntos que eu achei interessante na sua vida e colocar esses assuntos, então, em paralelo com o cristianismo, com o evangelho, com a cruz de Cristo, e a gente vê se esse modelo de vida que ele se propôs durante a sua caminhada foi aprovado por Deus. E hoje o nosso assunto, então, é dinheiro, até onde você está disposto a ir pelo dinheiro. Isso. Mas antes, deixa eu só situar você um pouco sobre a vida de Pablo Escobar, a vida e família de Pablo Escobar. Ele nasceu no dia 1º de dezembro de 1949, na Colômbia. Ele recebeu o nome do seu avô materno, Pablo Emílio Escobar Gaviria. Ele era filho de Abel de Jesus Escobar e de Hermilda de Los Dolores Gaviria Berrio. Hermilda era uma professora do ensino primário. Já o seu pai, Abel, era fazendeiro, era homem do campo, mas que também trabalhava com pintura e também era jardineiro. Pablo Escobar teve 6 irmãos e irmãs, um total de 6. O seu melhor amigo não foi um dos seus irmãos, o seu melhor amigo foi o seu primo, chamado Gustavo Gaviria. E ele foi casado com Maria Vitória e teve um casal de filhos. E ele morre assassinado no dia 2 de dezembro de 1993, em Medellín, Colômbia. E já abro um parênteses para dizer que uma vida como a dele não se pode esperar um fim romântico, não é? O fim será sempre macabro e terrível. Como é que começa a carreira de Pablo Escobar no crime? Sua carreira no crime. Ele começou ainda adolescente, com o seu primo Gustavo, a falsificar documentos. E ele falsificava, então, diplomas de uma escola e vendia para quem não queria estudar, mas queria ter uma formação. Pois bem, Pablo Escobar e Gustavo agilizavam o processo, criavam um atalho, vendia diplomas. Também eles vendiam gabarito de provas, de matemática, de química. Eles conseguiam entrar na sala dos professores, fizeram uma chave, aquele modo antigo, pegaram a chave do professor, colocaram no sabonete, levaram para o chaveiro, fizeram uma chave, descolaram e vendiam então os gabaritos das provas. E eles também roubavam laranja e as vendiam no mercado ou nas casas do bairro. E eles eram tão malandros que eles vendiam laranjas, por exemplo, para um senhor que tinha uma banca de laranja. O senhor também não era flor que se cheirasse, né? Também fazia aí a receptação do crime. E ficava no alto do morro. E eles vendiam. Depois o Pablo Escobar, mas o Gustavo, vinham brincando pelo caminho e tal, e um jogava o outro sobre a banca de laranjas do senhor das contas lá, e as laranjas então rolavam morro abaixo, e daí o Pablo Escobar, mas o Gustavo, iam até o final do morro, recolhiam as laranjas, vendiam para quem estava próximo, e tentava revender a laranja para o mesmo dono da quitanda lá, do quilão, vender de novo. Os caras eram terríveis. Ele e o seu primo também roubavam lápides de cemitérios, gravavam novos nomes e depois as vendiam. Nem o cemitério, meu irmão, ficava fora do plano desses dois. E um dia eles estavam querendo dar uma guinada na vida do crime, eles roubaram então um caminhão de sabonetes Rexona, a gente conhece essa marca, Rexona e uma outra marca lá, e eles venderam pela metade do preço, e com o dinheiro da venda desse caminhão de sabonetes, eles compraram uma lambreta, e eles se tornaram então os rapazes pegadores das meninas com uma lambreta. Paixão pelo dinheiro. Paixão pelo dinheiro. Dá um clique aí, meu amor. Esse aqui não é o Pablo Escobar, esse é o personagem de uma série que foi lançada também pela Colômbia, e aí mostra um pouquinho de como é que ele armazenava o seu dinheiro. Não é? A paixão de Pablo Escobar pelo dinheiro vai se evidenciando a cada crime que ele comete, porque ele só comete crime para levantar dinheiro. Mas uma noite, e essa noite foi divisora de águas na vida de Pablo Escobar. Ele estava na sorveteria com os seus amigos, sorveteria chamada La Iguana, e num dado momento de silêncio, ele
num tom muito sério, ele disse aos seus amigos: se eu não conseguir 1 milhão de pesos até completar 30 anos, eu me suicido. Se eu não conseguir 1 milhão de pesos até os 30 anos de idade, eu me suicido. Uma observação aqui, veja que Pablo Escobar coloca o dinheiro acima da vida, porque se ele não conseguisse o dinheiro, ele suicidaria. Queridos, daí então, decidido a bater essa meta o quanto antes, ele e o seu primo Gustavo se dedicaram a roubar as bilheterias de teatro, as bilheterias de cinema, começaram a roubar carro e começaram muitos outros crimes, até que ele vai chegar ao penúltimo estágio, ou melhor, ao último estágio antes de entrar no mundo das drogas, o contrabando. Ele vai começar então, vai se associar a um homem muito conhecido no contrabando na Colômbia, e ele vai começar então a contrabandear uísques, cigarros, eletrodomésticos e outros produtos. Aos 26 anos, e aí então já no mercado de drogas, ele vai alcançar a sua meta. A cocaína vai dar a ele o resultado que ele tanto buscou. E quando ele alcançou o resultado financeiro, ele chamou aqueles mesmos amigos que estavam com ele lá na sorveteria, no dia que ele disse sobre a sua meta, ele chama esses seus amigos para ir ao banco com ele. E os seus amigos então vão. Lá no banco, ele vai depositar, ele vai depositar 100 milhões de peso em cheque, equivalente a 3,225 milhões de dólares, e aos 26 anos de idade ele então alcança a sua meta. A pergunta que a gente faz, e que é muito óbvia para alguns, é a seguinte: de onde veio toda a fortuna de Escobar? E o seu filho responde, nesse livro, do tráfico de drogas. Do tráfico de drogas ele vai receber tudo e perder tudo, até a própria vida. Escobar e o cartel de Medellín, na década de 80, foram responsáveis pelo fornecimento de 80% da droga que circulava pelo mundo. Mas vamos ver um pouco agora do dinheiro e dos bens dele. O que é que ele fez com tanto dinheiro que ele levantou? Só para a gente ter um pouquinho da ideia assim, de cifras. Essa revista aqui que eu mostrei a vocês, a Super Interessante, com essa matéria Pablo Escobar, Vida e Obra de um Psicopata, diz que ele chegou a gastar, sabe essas borrachinhas que a gente enrola maços de dinheiro, não é? Você que está acostumado aí a andar com 3, 4 mil reais, sabe o que eu estou falando, não é? Pega ali aquela borrachinha, amarra, ou então você que anda com 200 reais, só com nota de 2 reais também precisa dar um volume imenso, não é? Você tem que amassar ali e juntar. Pois bem, ele gastava por mês, já transferido para reais, 8 mil reais por mês só comprando borrachinhas. Você vê, A Super Interessante também diz que ele chegou a faturar 6 bilhões por mês. 6 bilhões por mês. E daí, assim, o bem mais emblemático de Pablo Escobar foi a fazenda Nápoles, uma área de nada mais, nada menos que 1.920 hectares de terra. Ele comprou por 2,35 milhões de dólares e ele vai chamar esse lugar, vai batizar esse lugar de Fazenda Nápoles, em homenagem ao pai de Al Capone, aquele gangster norte-americano da laia do Pablo Escobar. Todo mundo tem um referencial. Pablo Escobar tinha como referencial de vida o Al Capone e também o mais famoso ladrão de bancos nos Estados Unidos, que foi o John Dillinger. Tem até filmes dele, e Pablo Escobar era fã desses caras. Pois bem, ele então batiza esse lugar de Nápoles, porque o pai de Al Capone tinha nascido em Nápoles, na Itália, e Escobar tinha uma paixão pela Itália. É tanto que ele tem um edifício que chama de Mônaco, tudo dele virava Itália.
Mas nessa fazenda ele tinha quase tudo que o dinheiro podia comprar. Primeiro, já no portal da fazenda tinha-se por cima um monomotor. Logo na entrada, lá nessa fazenda ele plantou 100.000 árvores frutíferas, e o projeto dele era não descer do carro para colher. Ele queria do carro mesmo, só estender a mão e colher alguma fruta e sair comendo pelo caminho. Tinha quadra de tênis, tinha réplicas de dinossauros e mamutes em tamanho real. Tinha na fazenda também aerobarcos, caminhão Roligon, bugres e aviões ultraleves. E ele montou um zoológico, ele tinha paixão por animais. Nesse zoológico tinha elefantes, zebras, girafas, dromedários, rinocerontes, hipopótamos, búfalos, cangurus, flamingos, avestruzes, outras espécies de aves exóticas que davam 1.200 só em variedade. Um dia ele veio ao Brasil, no ano de 82, fazer um passeio, e ele comprou uma arara aqui por $100.000, só para ter essa avezinha lá na fazenda dele. Um dia a filha dele quis um unicórnio, que toda hora eu esqueço o nome, unicórnio, que ele tem um chifre assim. Aí ele falou então para os seus funcionários assim: arranca um chifre aí, pega um cavalinho, abre a testa do cavalo, põe esse chifre, costura e deem para minha filha como unicórnio. Aí fizeram isso, a menininha ficou muito feliz, mas uma semana depois morre o cavalinho com uma infecção generalizada. Pobre cavalo unicórnio, foi-se embora. Pois é, dentro da fazenda tinha um posto de gasolina próprio, oficina mecânica, 27 lagos artificiais, a maior pista de motocross da América Latina, 2 heliportos, pista de pouso de 900 metros, 10 casas espalhadas pelo terreno, e os convidados eram levados para a fazenda de helicóptero, jatinho, caminhonete ou moto. Há um detalhe: no seu zoológico não tinha leão, não tinha tigre, não tinha esses animais, porque esses animais teriam que ficar presos, porque eles são muito perigosos. E o Pablo Escobar não queria animal nenhum preso, ele queria todo mundo em liberdade. A psicanálise explica isso, não é? Ele não queria ver ninguém preso, porque ele sabia que era isso que ia acontecer com ele. Então ele não queria esse mal para ninguém, ele queria todo mundo livre. Pois é, nessa fazenda Nápoles, Pablo Escobar tinha um quadro de funcionários assim pequeno, eram só 1.700 funcionários. Funcionário para tudo, irmãos, para tudo. Pois é, a fortuna de Escobar: ele possuía uma frota aérea de nada menos que 15 aviões, incluindo um jatinho e 6 helicópteros. Inúmeras casas na Colômbia e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele comprou um apartamento e depois ele comprou um condomínio de casas fechada para ele. Depois começou a aparecer crocodilo naquele condomínio, jacaré, e o pessoal reclamou. Na época em que Pablo Escobar estava no auge, ele chegava em casa muitas vezes com sacolas cheias de joias, assim, que ele jogava em cima da mesa, dando para a mãe, para as irmãs, rifando e etc, etc. A mulher dele, a mulher de Pablo Escobar, ela tinha uma coleção de pinturas e esculturas. Ela era apaixonada por artes, distribuídas em 2 andares de 1.500 metros quadrados. Grande demais. Um galerista famoso chegou a dizer que a coleção de arte dela era a mais importante da América Latina naqueles dias. E estima-se que Pablo perdia cerca de $2 bilhões por ano, apenas com problemas de mau armazenamento do dinheiro. Notas que mofavam, goteiras que caíam em cima do dinheiro e danificava. E lá na Colômbia também tinha uns ratos que tinham uma dieta diferente dos ratos do Brasil. Eram ratos que tinham uma dieta à base de dólares e saíam comendo o dinheiro de Pablo Escobar, que era mal armazenado. 2 bilhões se perdiam por ano. Daí a pergunta é: quanto foi a fortuna de Pablo Escobar? A revista Forbes alistou Pablo Escobar como o 7º homem mais rico do mundo no seu tempo, mas não deu cifras desse valor.
Parece que nunca se saberá ao certo quanto ele teve em dinheiro. Mas o seu filho insistia com ele, dizendo: pai, quanto que o senhor tem, pai? Quanto que o senhor já teve? E um dia o seu pai então disse para ele assim: filho, eu tive tanto dinheiro um dia na vida que eu perdi a conta. Eu era uma máquina de fazer dinheiro, então eu parei de me preocupar em ficar contando. E o dinheiro era contado mais a peso do que propriamente em notas. Agora, querido, eu quero chamar a sua atenção para algumas perguntas. Por que que o dinheiro pode precipitar uma pessoa no mundo da ilegalidade, como foi o caso de Pablo Escobar, para tê-lo? Por que que as pessoas são capazes de arriscar a própria vida e a vida dos seus para conquistar mais dinheiro? Porque as pessoas são capazes de vender droga, o que elas sabem que destruirá a vida de outros só para ter mais drogas, porque o filho de Pablo Escobar, ele manteve o seu filho longe das drogas. Por que que o dinheiro exerce uma fascinação tão grande sobre as pessoas? E a resposta é: simplesmente porque o dinheiro pode ser elevado à categoria de Deus no coração humano. O dinheiro pode virar um ídolo a ser adorado. E quando assim acontece, o dinheiro deixa de ser um papel com valor para ser um Deus que há de exigir desse que o quer adoração, veneração, prostração e tudo mais, de modo que o dinheiro para esse será um Deus controlador das suas palavras, pensamentos, ações e decisões. É nesse sentido que a gente tem que ouvir o que o Senhor Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O dinheiro rivaliza no Novo Testamento com o Deus vivo e verdadeiro no nosso coração. Pensando desta maneira, e pensando a partir da lógica bíblica, como é que nós devemos nos relacionar com o dinheiro? Como devemos nos relacionar com o dinheiro de um modo correto? Vamos à Bíblia então? Vamos ler a Bíblia? Porque só a Bíblia pode nos fazer colocar o dinheiro no seu devido lugar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, abra comigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora, olha o versículo 17. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Como devemos nos relacionar de modo correto com o dinheiro? Em primeiro lugar, simplifique a vida. Quer relacionar-se bem com o dinheiro? Simplifique a sua vida. Olha o versículo 8. Vamos ler juntos? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O Senhor Jesus também disse em Lucas 12:15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não
consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmão, isso aqui é lindo demais. Porque numa sociedade em que você precisa ter para ser respeitado, reconhecido, admirado, ouvir as palavras de Jesus são como bálsamo. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas a Bíblia ainda diz em Hebreus 13:5 o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Veja, se você tem o que comer e o que vestir, a palavra de Deus diz: celebre a vida, fique contente, salte de alegria. O que a palavra de Deus está dizendo é: desfrute o que você tem, em vez de viver inquieto de ansiedade pelo que você não tem. Sabe, uma regra simples que nós precisamos trazer para a nossa vida, a fim de que a gente não faça tudo para ter dinheiro e nem viva uma vida amesquinhada, acabrunhada, entristecida por não ter mais. A regra é simples: o que a gente não pega vale mais do que o que a gente pega. Quer ser contente? Aplique essa regra à sua vida. O que a gente não pega tem mais valor do que aquilo que a gente pega. O que a gente não pega? Amor, espiritualidade, Deus, esperança, alegria, felicidade, paz de espírito você não pega, saudade você não pega, amizade você não pega, liberdade você não pega. Isso vale muito mais do que o que a gente pega. E o que é que a gente pega? A gente pega carros, casas, a gente põe a mão em brinquedos, a gente põe a mão em eletrodoméstico. Estas coisas nós pegamos e elas têm menos valor do que aquilo que a gente não pega. Escute, o próprio Escobar reconheceu um tempo na sua vida em que, mesmo não tendo dinheiro, ele era muito feliz. Pablo Escobar, ele escreve uma carta bem longa, datada do dia 30 de junho de 1990 para o seu filho, que estava na Itália assistindo a Copa do Mundo daquele ano de futebol. E nessa carta longa, o tema dinheiro vem à tona. Olha só o que Pablo Escobar escreve para o seu filho. Abro aspas: aproveite tudo, porque quando eu tinha 13 anos como você, não tinha nada, mas ninguém era mais feliz que eu naquela época, fecho aspas. Olha o que ele diz para o seu filho: aproveite tudo, porque quando eu tinha 13 anos como você, não tinha nada, mas ninguém era mais feliz que eu naquela época. Veja, Pablo Escobar disse: com 13 anos eu não tinha nada, mas eu era mais feliz. Ninguém me batia em matéria de felicidade naquela época. E aqui, claro que a gente entende a guerra na qual ele vivia e o desespero que tomava conta dele, mesmo tendo casas, aviões, helicópteros, dinheiro e tudo mais. Sabe, queridos, às vezes nós devemos nos perguntar: para que tanto dinheiro? Para que tanto dinheiro? Queria perguntar isso para Escobar: Escobar, para que tanto dinheiro? Se a sua comida preferida era tão barata e simples. Sabe qual era a comida preferida de Pablo Escobar, gente? Era batata frita. Batata não, banana frita, cortadinha, em quadradinhos, mexida com ovos e cebolinha. E completava a refeição dele, que ele mais gostava: arroz, carne assada e salada de beterraba. Para acompanhar, não é como a gente, refrigerante, suco, água. Lá era um copo de leite gelado para acompanhar essa refeição. E uma tal de arepa, redonda, pequena e grossa. Que a arepa é uma massa de pão feita com milho moído ou farinha de milho pré-cozido. É um prato aí, sabe, emblemático lá da Venezuela e da Colômbia. Escobar! Para que ser bilionário para comer banana frita, mexida com ovo e cebolinha, arroz branco e beterraba? Ah, beterraba, vocês gostam? Ah,
não gosto não. Beterraba, carne assada, para quê? Tanto dinheiro. Não precisa ser bilionário não, gente, para comprar essa comida. Seja contente com o que você tem. Você está inquieto de ansiedades pelo que você não tem. Mas quando você tiver o que você não tem, você vai sentir falta do tempo em que você nada tinha. Nós somos seres desejantes, que nem mesmo sabemos o que queremos. Ser bilionário para comer banana frita, cortadinho, quadradinho, mexida com ovos e cebolinha. É de lascar, não é? Mas em segundo lugar, relacione-se com o dinheiro à luz da eternidade. Quer viver bem? Relacione-se com o dinheiro à luz da eternidade. Olha o que diz o texto sagrado que nós lemos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Gente, olha aqui. Se eu olhar para o dinheiro numa perspectiva terrena meramente, eu vou amar o dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro, nessa vida, nos dá poder, respeito, trânsito livre, bens, viagens, autoridade, pessoas em volta. Mas, quando eu avalio o dinheiro à luz da eternidade, eu descubro quão pequeno é o tempo em que eu posso administrá-lo e usufruí-lo. E mais, o dinheiro nada pode fazer por mim do outro lado da vida. É o que o texto bíblico diz. Nada trouxemos para o mundo, nada levaremos dele para outra vida. Porque então viver se relacionando com o dinheiro como se ele fosse eterno, ou se a gente fosse eterno. Como se a gente tivesse chegado até aqui por causa do dinheiro, e como se fôssemos partir daqui para levá-lo conosco para outra vida. Gente, por dinheiro, Pablo Escobar entrou no crime, matou pessoas, sequestrou pessoas, extorquiu pessoas, quebrou leis, expôs a sua família ao perigo, e ele vai morrer assassinado, e todo o seu dinheiro e bens ficaram aqui. É nesse contexto que a gente tem que ouvir a voz de Jesus dizendo assim, ó: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É nesse sentido que a gente tem que ouvir: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Relacione-se com o dinheiro à luz da eternidade. Em terceiro lugar, quer se relacionar bem com o dinheiro, não faça declaração de amor a ele. Não faça juras de amor ao dinheiro. Olha o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que acontece com quem declara amor ao dinheiro? A lista de males é cumprida. Você observou? Olha só a lista de males. Cai em tentação. Não é uma possibilidade. Cai, diz o texto, em tentação. Cai em vontades insensatas. Cai em vontades perniciosas. O amor ao dinheiro afoga o homem na ruína e na perdição. O amor ao dinheiro desvia o homem da fé e o atormenta com muitas dores. Em outras palavras, quando você tira o extrato bancário do amor ao dinheiro, você percebe que a lista de males não é nada boa. Escute, o que destruiu a vida de Pablo Escobar não foi outra coisa senão o amor ao dinheiro. Desde o dia em que ele declarou amor ao dinheiro, desde o dia em que ele colocou o dinheiro acima da sua própria vida, ele seguiu caindo em tentações, caindo em ciladas, em vontades perniciosas, e por fim na ruína e na perdição. E aí novamente eu pergunto: para que tanto dinheiro? Declarar amor ao dinheiro, ter dinheiro, mas para que tanto dinheiro? Se quando Pablo Escobar foi preso,
no presídio que ele mesmo construiu, chamado La Catedral, quando ele ia comer, ele sempre ficava apavorado de medo, porque ele vivia apavorado com a ideia de que os seus inimigos do cartel de Cali tinham colocado, de algum modo, veneno naquela comida. Ele não tinha paz sequer para comer um prato de comida. Para que declarar juras de amor ao dinheiro se ele é tão frágil? Para que tanto dinheiro? O filho de Escobar, nesse livro, conta que no ano da morte do seu pai, em 1993, eles viviam fugindo de um esconderijo para o outro. E houve um momento em que eles estão dentro de Medellín, numa casa, e a polícia então resolve fazer uma blitz em frente à casa em que eles estavam. Só que essa blitz da polícia durou muito tempo. Ficaram durante 8 dias e 8 noites fazendo essa blitz. A comida que Pablo Escobar e o seu filho e algumas pessoas que estavam dentro da casa tinham, acabou. Mas eles não podiam sair para comprar comida, porque a polícia estava ali parada. E eles ficaram com fome. E aí o filho dele conta que em cima da mesa daquela casa tinha mais de 2 milhões de dólares. Dinheiro para comprar um supermercado inteiro, mas eles não podiam sair sequer para comprar um biscoitinho recheado. E aí o seu filho disse o seguinte: ao lado de meu pai, eu experimentei uma forma estranha de, entre aspas, pobreza extrema. O nome do filme seria Com Dinheiro e com Fome, se eu fosse dar o nome. Escute o seguinte: quem quiser casar-se com dinheiro por amor, ficará viúvo muito cedo. Ou seja, casar-se com dinheiro é certeza de ser traído por ele, de ser abandonado por ele, de ser deixado por ele, porque o dinheiro nunca lhe dará o que realmente você precisa. E o que é que você precisa para uma vida bela, para uma vida bonita, para uma vida plena? Você precisa de paz, de amigos leais e verdadeiros, de amor, de sinceridade, de lealdade, de companhia sincera, de sono tranquilo, de liberdade, de paz de espírito, e o dinheiro não pode te dar isso. E por falar em dinheiro, eu sigo aqui no 4º ponto da mensagem, na nossa relação boa com ele. Não confie na falsa segurança do dinheiro. Por que as pessoas querem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro? Porque o dinheiro promete o que ele não pode cumprir. E o que o dinheiro promete? Promete dar a você segurança em todos os sentidos da sua vida. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler juntos? Exorta aos ricos do presente século a sua esperança, instabilidade da riqueza. Veja que o dinheiro ele tem esse poder de tornar orgulhosos aqueles que o possuem e também de se acharem seguros por tê-los, porque eles pensam que o dinheiro é algo duradouro, imóvel, firme, que é granito, que é pedra, que vai durar a vida inteira. Mas a Bíblia diz que o dinheiro e a riqueza são instáveis. Ou seja, você pode ter hoje, mas pode não ter amanhã. Hoje o dinheiro pode estar nas suas mãos, mas amanhã pode não estar. O dinheiro é passageiro, é efêmero. Olha só o que o sábio Salomão diz. Provérbios 23, 4 e 5. Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. O dinheiro e a riqueza vão voando. Conta-se sobre Escobar, que durante uma ocasião em que ele estava fugindo de um esconderijo para o outro, ele, juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhos, eles se escondem em uma choupana, nos arredores
de uma área montanhosa de Medellín. E daí então a sua esposa começa a sentir muito frio, a sua filha muito frio, o seu filho muito frio, e já não tinha mais o que fazer para gerar calor dentro daquela choupana, e ele então pega $2 milhões e vai jogando ao fogo, para que aquela lareira pudesse aquecer a sua família. Essa foi a fogueira mais cara de toda a história, $2 milhões. Que combustível caro, hein? Você ainda reclama da gasolina do seu carro. Que combustível caro. A riqueza de Escobar foi voando, foi fazendo asas e foi voando pelos céus. Próximo à sua morte, ele já não tinha mais todo aquele dinheiro. Tem um livro chamado Assim Matamos ao Patrão, de Diego Murilo Bejarano, que ele diz o seguinte: Pablo era um homem sozinho, completamente encurralado. De seu poder e fortuna não restava praticamente nada. O homem que em determinado momento chegou a ser um dos mais ricos do mundo, ele entrou na lista da Assotrapo. Você sabe o que é isso? Assotrapo, Associação dos Traficantes Pobres. Cuidado. Pode-se perder tudo que se tem de um dia para o outro. A história de Escobar mostra isso, e a história de tantas outras pessoas mostram isso. E com isso nós seguimos para o último ponto desta mensagem. Quer relacionar-se bem com o dinheiro? Aprenda a depender de Deus e não do dinheiro. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 17. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Preste atenção, porque isso aqui para mim é maravilhoso. Isso para mim aqui é extraordinário. Porque aquilo que Deus nos dá torna-se para nós realidade de aprazimento, prazer, alegria. Preste muita atenção no texto bíblico, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. O que vem das mãos de Deus me faz bem, o que vem das mãos de Deus me proporciona alegria, o que vem das mãos de Deus me dá prazer, o que vem das mãos de Deus me é uma bênção, porque a bênção de Deus enriquece e não traz com ela pesar, mas o que não vem das mãos de Deus para nós é laço na nossa vida. Aquilo que é fruto da ilegalidade, do crime, do estelionato, da mentira, do golpe, das armações, dos negócios arranjados, dos esquemas, esse dinheiro não soma alegria, não soma paz, tranquilidade e não traz verdadeiras amizades. O filho de Pablo Escobar disse o seguinte: ninguém melhor do que nós para saber que o dinheiro ilícito só traz tragédias. Mas o filho de Pablo Escobar ainda disse: o tráfico de drogas é uma maldição. Por causa do tráfico de drogas, perdi meu pai, familiares, amigos, minha liberdade e minha tranquilidade e todos os nossos bens. A palavra de Deus diz que aquele que constrói a sua casa com dinheiro ilícito haverá cair. Eu encerro essa palavra e talvez você me pergunte assim: Welton, essa sua mensagem tem por objetivo sabotar a prosperidade financeira nas nossas vidas? Você quer com essa mensagem impedir o nosso instinto de conquista? É isso? Você quer com esta mensagem abortar o nosso ímpeto por progresso? Você quer molhar o nosso espírito empreendedor? É isso que você está querendo com essa mensagem?
Você quer que essa mensagem conspirar contra as nossas vidas? Você quer gerar em nós acomodação, fazendo-nos aceitar um salário básico de vida e tocando a vida? É isso? Ei, Welton, se esse é o seu objetivo, de nos fazer ficar quieto no nosso canto, aceitando a vida que nos tocou, não seria melhor você pegar um outro exemplo? Porque Pablo Escobar, ele teve a sua fonte financeira na ilegalidade, no crime. Mas e os outros que fizeram a sua fortuna com um trabalho sério, honesto, decente, idôneo, ético? Querido, querida, não me entenda mal. Eu não quero diminuir o ímpeto por trabalho, não quero destruir os sonhos de ninguém, não quero atrapalhar você no seu desejo por melhoria financeira, por progresso pessoal e familiar, não. Eu não estou fazendo aqui uma apologia pela miséria, pela pobreza, pela fome, não é isso. Eu só quis aqui nessa noite mostrar para você, com o exemplo de Pablo Escobar, o extremo a que pode chegar um homem que jura amor pelo dinheiro. Porque afinal, o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Mas eu quero fechar essa mensagem chamando a sua atenção de novo para a palavra de Deus que pode organizar o nosso mundo interior. Olha o iniciozinho do versículo 17. Exorta aos ricos do presente século. Agora olha o versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então veja, o problema não está em querer mais. O problema está em não saber o que fazer com esse mais. O problema não está em você trabalhar e buscar mais. O problema está em você não saber administrar esse mais. Porque a Bíblia diz, sim, que nós devemos trabalhar. E devemos trabalhar até suar, com o suor do teu rosto comerás. Nós devemos sim produzir, e produzir mais. Nós devemos gerar riquezas, nós devemos trabalhar pelo bem da sociedade, mas com um objetivo. Que objetivo é esse? Praticar o bem, ser generoso em dar, ser pronto a repartir. O objetivo da Bíblia, preste atenção, não é que você produza dinheiro só para as suas necessidades básicas. A minha leitura da Bíblia é que a gente produza mais para ter com o que ajudar os outros. Esse tem que ser o objetivo. Alguém já aconselhou o seguinte: ganhe muito, gaste pouco, não acumule nada, doe generosamente e durma tranquilo. Ganhe muito, o problema não está em ganhar muito. Gaste pouco, não acumule nada, doe generosamente e durma tranquilo. O nosso irmão John Wesley, ele disse o seguinte: ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e doe o máximo que puder. Eu digo uma coisa para você. Sabe como nós podemos saber que o dinheiro não nos controla? Sabe como nós podemos saber que o dinheiro não é o Senhor das nossas vidas? Quando nós não o usamos apenas para nós mesmos. Quando nós devolvemos o dízimo e a oferta na casa de Deus, em outras palavras, nós estamos dizendo isso: o dinheiro, você não me domina, você não me controla, você não é a paixão da minha vida. É por isso que eu coloco você à disposição da igreja de Jesus e do reino. Quando nós ajudamos alguém que está necessitado, está precisando de uma cesta básica, de um gás, alguém que está precisando pagar uma conta de energia, uma conta de água, alguém que está precisando de fraldas descartáveis para o filho, para a filha, alguém que está precisando de alguma coisa, e a gente se mobiliza nesse sentido, nesse propósito de fazer o bem, nós estamos dizendo: ei, dinheiro, você não me controla, porque eu uso você para os outros e não deixo com que você me use. Esse é o segredo, é você possuir o dinheiro sem ser possuído por ele, é você ter o dinheiro sem ser tido por ele,
é você usar o dinheiro sem ser usado por ele, é você ser o senhor do dinheiro e não deixar ele assenhorear-se da sua existência. É assim, no nosso coração aqui, ó, o dinheiro não pode ter o status de Deus, somente Jesus Cristo pode ser o dono do nosso coração. Ele tem que ser o dono do nosso coração. Ele que era rico se fez pobre, para que na sua pobreza nós nos tornássemos ricos de boas obras. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Que o seu coração esteja em Jesus Cristo e nele somente. E que você trabalhe, produza, com o suor do rosto, com honestidade. Não lucrando na morte, na desgraça do outro. Lucrando com um trabalho que ajuda a sociedade, lucrando com um trabalho em que você atende uma necessidade da sociedade. É assim, queridos, é assim que Deus quer nos ver, é assim que nós glorificaremos a Jesus. A palavra de Deus diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos trabalhar para a glória de Deus, vamos levantar recursos para a glória de Deus, vamos ajudar os necessitados para a glória de Deus. Amém? Vamos dar as mãos, vamos orar. Domingo que vem, com a graça de Jesus, nós vamos continuar e nós vamos falar sobre prazer. Pablo Escobar foi um hedonista, ele tornou o prazer imediato a finalidade da vida. Será que é assim que a gente deve viver? Buscando prazer, prazer, prazer? Será que o prazer é mesmo a finalidade da vida? Domingo que vem, em nome de Jesus. Pai, Tua palavra está hoje, meu Deus, diante de nós. E hoje, Pai, nós vimos que devemos quebrar o ídolo dinheiro no nosso coração. Porque se o amarmos, Ele nos conduzirá, Deus, a situações de risco, de ciladas. Mas se nós, por sua vez, colocarmos o Senhor como Deus único e absoluto e supremo do nosso coração, aí sim, Deus, nós andaremos em vitória. Porque, Pai, o dinheiro não pode nos dar o Senhor, mas o Senhor pode nos dar o dinheiro. E quando o Senhor nos dá o dinheiro é para nosso aprazimento, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz pesar. Deus, eu posso viver sem o dinheiro, mas eu não posso viver sem o Senhor, porque a minha vida está nas Tuas mãos, meu Pai. Oh Deus, que hoje nós possamos sair daqui com esta certeza de que as coisas que não pegamos valem mais do que as coisas que pegamos. Oh Pai, como é bom poder comer com a consciência tranquila, como é bom ter o direito de ir e vir, andar livremente, sem saber que não devemos nada a ninguém. Oh Deus, como é bom saber que não estamos matando, assassinando, meu Deus, torturando ninguém. Como é bom saber que estamos fazendo bem, que estamos ajudando, que estamos sendo solidários com aqueles que precisam. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, saiamos daqui com a consciência de que só Jesus pode ocupar o lugar do nosso coração. Que a graça do Teu Filho Jesus, o Teu amor a Deus Pai e a comunhão do Espírito seja conosco, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana para você.